Devido à reestruturação, seu cargo está sendo eliminado, anunciou Julia, sem nem mesmo tirar os olhos do tablet. 19 anos na Northmere Dynamics, e esta era minha despedida, uma sala de conferências estéril com seguranças esperando do lado de fora. Meu nome é Patrick Greer, 59 anos, controlador financeiro sênior em uma empresa de manufatura que costumava fabricar equipamentos industriais de qualidade antes que os caras do capital de risco se apoderassem dela. Passei quase 2 décadas mantendo aqueles livros limpos, garantindo que cada número batesse certinho. Precisaremos do seu cartão-chave e do seu passe de estacionamento, acrescentou Damon, deslizando uma caixa de papelão sobre a mesa. A segurança o acompanhará até a coleta de seus pertences pessoais. Assenti uma vez, não discuti, não implorei, apenas observei os dedos perfeitamente manicurados de Julia tamborilarem impacientemente no tampo de vidro da mesa. Há algo que você gostaria de dizer, Patrick? Seu tom sugeria que ela esperava lágrimas ou raiva, algo que a fizesse se sentir melhor com o que estavam fazendo. Não, obrigado pela oportunidade. Levantei-me, ajeitei a gravata e coloquei minha pasta de couro debaixo do braço. O mesmo que minha esposa me dera 15 anos antes de o câncer levá-la. Antes de eu me debruçar em planilhas e relatórios trimestrais para não me afogar no silêncio da nossa casa vazia. O Departamento de Recursos Humanos entrará em contato com você para discutir seu pacote de aposentadoria. A ênfase de Damon na aposentadoria parecia deliberada. Nós dois sabíamos que eu estava há 5 anos de receber todos os benefícios. O segurança, Kyle, pareceu constrangido enquanto me seguia até o meu escritório. Desculpe por isso, Sr. Greer, sussurrou ele enquanto eu embrulhava cuidadosamente a foto da minha falecida esposa em papel de seda. Não é culpa sua, Kyle. Coloquei meu cartão-chave na mesa, mas mantive a pasta de couro por perto. Dentro havia um pendrive com 3 anos de documentação meticulosa. Cada pagamento irregular a fornecedores, cada transferência bancária suspeita, cada auditoria cancelada repentinamente. Julia e Damon achavam que estavam limpando a casa, se livrando do contador da velha guarda que fazia perguntas demais sobre as novas taxas de consultoria que apareciam nos orçamentos departamentais. O que eles não sabiam era que eu vinha registrando tudo desde o dia em que Julia perdeu aqueles formulários de verificação de fornecedores. Desde que Damon começou a expulsar qualquer um que questionasse a nova política de despesas executivas, caminhei pelo saguão, passando por colegas de trabalho que de repente acharam seus sapatos fascinantes. 19 anos de lealdade terminaram com uma caixa de papelão e olhares desviados. Só quando cheguei ao meu carro me permiti um pequeno sorriso tenso. Eles pensaram que eu estava saindo sem nada. Eu estava saindo com tudo o que eles não queriam que fosse encontrado. Eu nem sempre fui desconfiado por natureza. Os primeiros 15 anos na Northmere foram bons. Entrei quando a empresa ainda era familiar, administrada pelo próprio Harold Northmere, um homem que verificava a qualidade da produção todas as manhãs antes mesmo de tomar seu café. Números não mentem, Patrick. Ele costumava me dizer. Pessoas mentem. Seu trabalho é garantir que nossos números digam a verdade. Depois que Harold se aposentou, seu filho vendeu para investidores. As coisas mudaram lentamente no início. Pequenos cortes, materiais mais baratos, intervalos maiores entre as manutenções dos equipamentos, nada drástico o suficiente para soar alarmes. Então veio a reformulação da marca, nova liderança, nova visão. Julia chegou de uma multinacional com reputação de crescimento agressivo. 6 meses depois, Damon continuou com sua palestra sobre a evolução da cultura corporativa. Dei a eles o benefício da dúvida até a primeira revisão trimestral sob a nova gestão. Esses pagamentos de fornecedores não correspondem ao nosso estoque recebido. Eu havia apontado que Julia tinha sorrido. Só dentes. Estamos em transição de fornecedores. Vai se equilibrar. Não se equilibrou. Mas meus e-mails de acompanhamento ficaram sem resposta. Depois vieram os retiros executivos, as taxas de consultoria para empresas das quais eu não conseguia encontrar registros, relatórios de despesas com cobranças duplicadas que, de alguma forma, sempre eram aprovados. Comecei a fazer anotações, criei um segundo conjunto de livros, os verdadeiros, fiz backup de tudo fora do local, não porque planejasse fazer algo com eles, apenas porque a voz de Harold continuava ecoando na minha cabeça. Números não mentem. Enquanto isso, o local de trabalho mudou. Funcionários mais jovens com conexões com Julia ou Damon foram promovidos. Funcionários veteranos foram realocados ou empurrados para aposentadoria antecipada. Greg, do departamento de compras, passou no meu escritório depois de encontrar discrepâncias nas faturas. Algo não está certo, Patrick, ele sussurrou.
2 semanas depois, Greg havia ido embora. Problemas de desempenho. De acordo com o anúncio, minha filha Eli notou a mudança em mim. Você está trabalhando até tarde todas as noites, pai. O que está acontecendo? Eu não conseguia me convencer a contar a ela. Eli tinha acabado de se tornar sócia do seu escritório de advocacia. Ela não precisava dos meus problemas. Só da temporada de pico. Eu menti. Mas no mês passado, quando Damon reorganizou o departamento financeiro, colocando seu sobrinho inexperiente entre mim e todas as aprovações financeiras executivas, eu sabia que meu tempo estava se esgotando. Então, fiz cópias, consegui evidências, criei um cronograma de cada transação questionável, cada mudança de política que removesse salvaguardas financeiras. Não porque eu quisesse vingança, porque alguém precisava se lembrar do que Harold nos ensinou. Números não mentem. A realidade da minha situação me atingiu em cheio quando estacionei na garagem naquela tarde. Pela primeira vez em quase 2 décadas, eu não tinha onde estar na manhã seguinte. Nenhum relatório para revisar, nenhum fechamento de mês para me preparar. Fiquei sentado no meu carro por um longo tempo, apenas olhando para a porta da frente. Minha casa parecia diferente, mais vazia de alguma forma, embora nada tivesse mudado. Coloquei a caixa de papelão no balcão da cozinha e me servi de 2 dedos do uísque que guardava para ocasiões especiais. Isso se qualificava, eu supus, embora não da maneira como eu imaginava o fim da minha carreira. O telefone tocou. Eli. Pai. A Tina, da contabilidade, tinha acabado de me ligar. Ela disse que você foi demitida. O que aconteceu? Dei a ela a versão simplificada. Reestruturação. Cargo eliminado. Linguagem corporativa padrão. Isso é besteira. Minha filha disse, com os instintos de advogada à flor da pele. Eles não podem fazer isso depois de 19 anos sem justa causa. Devíamos entrar com o processo. Não. Interrompi-a gentilmente. Sem processos. Mas pai, confie em mim, Eli. Tomei um gole lento de uísque. Algumas batalhas não são travadas em tribunais. Depois que desligamos, fui para o meu escritório em casa e liguei o computador. O pendrive do meu portfólio continha tudo organizado por data, tipo de incidente e valor em dólar. 3 anos de manipulação financeira, catalogados com evidências de apoio. Abri um novo documento e comecei a digitar. Não era uma carta raivosa, nem uma ameaça, apenas um resumo claro e factual do que eu havia observado. Horários, datas, valores. Os endereços de e-mail da Comissão de Valores Mobiliários e do Ministério Público Estadual aguardavam no campo de destinatário. Meu dedo pairou sobre o botão de enviar. Eu realmente faria isso. Não eram apenas erros de planilha ou erros honestos. Era má conduta financeira deliberada. Pessoas perderiam empregos, talvez enfrentassem acusações. A empresa que Harold construiu poderia falir. Fechei o laptop sem enviar nada. Em vez disso, me vi pegando um álbum de fotos empoeirado. Fotos da festa de aposentadoria de Harold, do antigo time. Minha falecida esposa em pé ao meu lado no piquenique da empresa. Nós 2 mais jovens, sem saber do câncer que já crescia dentro dela. O que você faria, Diane? Sussurrei para a foto dela. Eu já sabia a resposta. Diane nunca tolerava desonestidade. Faça o que é certo, ela teria dito. Todo o resto é só barulho. Dormi mal naquela noite. Pela manhã, algo havia mudado dentro de mim. A névoa do choque se dissipou, substituída por uma clareza fria. Não se tratava mais do meu trabalho. Nem sequer se tratava de mim. Tratava-se do legado de Harold, dos fornecedores sendo enganados, dos funcionários que eventualmente pagariam o preço pela ganância dos executivos. Fiz café, ajeitei minha gravata por hábito de 19 anos e atendi o telefone. James, aqui é Patrick Greer. Preciso falar com você sobre algumas irregularidades financeiras na Northmere Dynamics. Sim, são extensas. Podemos nos encontrar hoje? James Parker tinha sido meu colega de quarto na faculdade. Agora, ele era promotor federal especializado em crimes de colarinho branco. O primeiro passo havia sido dado. 3 dias depois da reunião com James, recebi uma carta registrada do departamento jurídico da Northmere. O pacote de rescisão que eles generosamente prepararam exigia minha assinatura em um acordo de confidencialidade que me impediria de discutir qualquer aspecto das operações da empresa, passadas, presentes ou futuras. O valor em dólares era absurdamente baixo. 3 meses de salário por 19 anos de serviço. Liguei para Eli em busca de aconselhamento jurídico.
Eles estão preocupados com alguma coisa, disse ela depois de analisar o documento. Isso vai muito além dos termos padrão de confidencialidade. O que acontece se eu não assinar? Eles estão ameaçando contestar seu seguro-desemprego e reter o pagamento pelas férias não utilizadas. Sua voz endureceu, legalmente trêmula, mas eles apostam que você não terá recursos para contestar. Agradeci e prometi pensar no assunto. O que não contei foi que já tinha decidido. Mais tarde naquela tarde, minha campainha tocou. Júlia estava na minha varanda com um sorriso que não alcançava seus olhos. Patrick, ela disse calorosamente, como se fossemos velhos amigos. Posso entrar? Queria verificar pessoalmente como você está. Deixei-a entrar na minha sala de estar, mas não ofereci bebidas. A papelada da rescisão, disse ela, colocando uma nova cópia na minha mesa de centro. Houve um mal-entendido. Podemos oferecer mais 2 meses se você assinar hoje. Qual é a pressa? Perguntei, mantendo a voz neutra. Seu sorriso se contraiu. O conselho está finalizando o orçamento do próximo trimestre. Precisamos encerrar todas as obrigações financeiras pendentes, como pagar os fornecedores corretamente. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las. Algo brilhou em seus olhos. Não sei bem o que você quer dizer. As faturas da Westbrook, eu disse cuidadosamente. As que apareceram no sistema sem recibos de estoque. Erros administrativos, ela respondeu suavemente. Já resolvido. E os pagamentos de consultoria para Everett Partners, a empresa que compartilha um endereço com o escritório do seu cunhado. A temperatura no quarto pareceu cair 10 graus. O sorriso de Júlia desapareceu completamente. Eu teria cuidado com acusações, Patrick, especialmente aquelas infundadas que poderiam ser interpretadas como difamatórias. Sua voz havia perdido toda a pretensão de cordialidade. Você removeu algum documento da empresa quando saiu? Porque isso constituiria roubo. Guardei cópias do meu produto de trabalho, conforme permitido no manual do funcionário, respondi com sinceridade. Ela se levantou abruptamente. Vou te dar até amanhã para reconsiderar a oferta de rescisão. Depois disso, as coisas podem ficar complicadas para o seu planejamento de aposentadoria. Depois que ela saiu, meu telefone acendeu com uma mensagem de um número que eu não reconheci. Afaste-se se você sabe o que é bom para você. Sabemos sobre o pendrive. Naquela noite, notei um carro estacionado em frente à minha casa. Ele ainda estava lá na manhã seguinte. À tarde, meu banco ligou. Alguém tentou acessar minhas contas usando meu número de previdência social, mas com senhas incorretas. Quando verifiquei meu e-mail, dezenas de confirmações de assinatura inundaram minha caixa de entrada. Serviços que eu nunca havia contratado, todos exigindo pagamento imediato. Era claro que estavam mandando um recado. Podiam dificultar minha vida. Podiam destruir meu crédito. Podiam vigiar minha casa. Liguei para James novamente. Eles estão resistindo, eu disse a ele. Difícil. Esperado, respondeu ele calmamente. Mas preocupante. Isso sugere que há mais do que apenas uma contabilidade desleixada. Me encaminhe tudo. A oferta de rescisão, a mensagem, as tentativas de acesso não autorizado. Documente a vigilância. E as minhas provas. São suficientes. Sua pausa me disse tudo. É convincente, Patrick, mas corporações como a Northmere têm batalhões de advogados que alegam que esses são incidentes isolados ou erros contábeis. Precisamos de mais. Alguém de dentro. Desliguei, me sentindo mais sozinho do que nunca. Eles estavam me observando, me pressionando, e eu não tinha munição suficiente para revidar. Pelo menos ainda não. Uma semana depois da visita de Júlia, recebi um telefonema da minha antiga assistente, Teresa. Sua voz estava baixa, nervosa. Podemos nos encontrar em algum lugar? Não em público, não na sua casa. Combinamos de nos encontrar na cabana do meu irmão, a 1 hora de Saint Louis. Ele estava na Flórida para o inverno. O lugar estaria vazio. Teresa chegou com cara de exausta, olhando constantemente o retrovisor enquanto estacionava. Eles estão fazendo uma auditoria completa, disse ela sem rodeios assim que entramos. Mas não é uma auditoria de verdade. Eles estão alterando registros, Patrick. Retrocedendo aprovações, criando registros em papel que nunca existiram. Como você sabe disso? Eles trouxeram consultores da antiga empresa do Damon. Eles não sabem que eu consigo acessar os registros do sistema. Eles ainda me fazem usar suas credenciais antigas. Ela pegou um pendrive. Estou documentando tudo,
o antes e o depois. Olhei para o pequeno dispositivo. Você está arriscando seu emprego. Eles já estão planejando eliminar meu cargo no mês que vem. Sua risada foi amarga. Descobri isso quando acidentalmente me copiaram no e-mail de reestruturação. O que Teresa me mostrou foi muito além do que eu suspeitava. Não se tratava apenas de contabilidade criativa ou benefícios executivos inflacionados. Northree vinha sistematicamente cobrando a mais em contratos governamentais, falsificando documentos de certificação para peças que não atendiam aos padrões de segurança e registrando estoque fantasma para inflar o valor da empresa. Tem mais, disse Teresa, abrindo uma corrente de e-mails. Eles estão se preparando para vender a divisão de manufatura para um grupo de private equity. Os funcionários só vão saber quando isso estiver pronto. O fundo de pensão. A expressão dela confirmou meus piores temores. Eles estão tomando empréstimos dele há mais de um ano. Se a venda for concretizada, não haverá o suficiente para cobrir as obrigações. Centenas de famílias, planos de aposentadoria construídos ao longo de décadas, todos em risco. Quem mais sabe disso? Só a equipe executiva. E agora você. Ela hesitou. E outra pessoa, eu acho. Drew, do controle de qualidade, começou a fazer perguntas no mês passado. Ele desapareceu uma semana antes de você. Demitido. É isso. Não há papelada de demissão. O arquivo de funcionário dele mostra que ele pediu demissão, mas seu crachá nunca foi entregue e sua mesa foi esvaziada durante a noite. Um frio na barriga se instalou. Você teve notícias dele? Não. O telefone dele cai direto na caixa postal. No caminho para casa, eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos lidando com algo mais sombrio do que fraude financeira. O carro de vigilância tinha sumido da minha rua quando voltei, mas de alguma forma isso não me tranquilizou. Liguei para o número do Drew direto para a caixa postal, como Teresa havia dito. Deixei uma mensagem vaga sobre conectar-se, sobre oportunidades profissionais. Depois, liguei para o James novamente. Precisamos nos apressar, disse a ele, explicando o que Teresa havia compartilhado. Isso muda as coisas, ele concordou. A questão do fundo de pensão eleva isso significativamente. Falarei com meus superiores amanhã, mas Patrick, ele fez uma pausa. Tenha cuidado. Se eles estão manipulando registros nessa escala, estão desesperados. Pessoas desesperadas fazem escolhas perigosas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no Drew, em Harold Northmere, que confiara em mim para manter as finanças de sua empresa honestas, nos operadores de máquinas e funcionários do depósito que haviam trabalhado por décadas, contando com pensões que estavam sendo drenadas. Às 2 horas da manhã, meu sistema de segurança me alertou sobre movimentação no meu quintal. Quando cheguei à janela, quem quer que fosse havia desaparecido, mas a janela do meu escritório em casa estava entreaberta, apenas um pouco, mas o suficiente para ser notada. Eles não estavam mais apenas observando. Estavam enviando outra mensagem. Nenhum lugar era seguro. Não esperei que fizessem outro movimento. Ao amanhecer, eu estava executando um plano que vinha formulando desde as revelações de Teresa. Primeiro, movi todas as minhas evidências, tanto a minha documentação quanto a de Teresa, para 3 locais seguros separados. Um conjunto foi para Eli com instruções para abrir apenas se algo acontecesse comigo. Outro foi para um cofre de um banco, onde os tentáculos financeiros de Julia não conseguiam alcançar. O terceiro eu criptografei e enviei para James com uma chave detalhada entregue separadamente. Em seguida, entrei em contato com Greg, do departamento de compras, que havia sido expulso meses antes de mim. Nos encontramos em um restaurante 2 cidades adiante. Estou esperando por essa ligação, disse ele, sombriamente, depois que expliquei a situação. Encontrei as mesmas discrepâncias. Comecei a fazer perguntas. A próxima coisa que sei é que estou sendo escoltada para fora por violar a política da empresa. Eles te ameaçaram depois? Não diretamente, mas minha casa foi arrombada uma semana depois. Nada de valor foi levado, apenas meu laptop e alguns arquivos. Ele se inclinou para a frente. Preenchi um boletim de ocorrência e documentei tudo. Nunca pensei que seria útil, mas estabelece um padrão, concluí. Você estaria disposto a fazer uma declaração? Ele assentiu sem hesitar. Tenho me sentido um covarde por ficar em silêncio por tanto tempo. À tarde, entrei em contato com mais 2 ex-funcionários com histórias semelhantes. Cada um tinha peças do quebra-cabeça. Departamentos cujos números não batiam, projetos que desapareceram dos sistemas de rastreamento, preocupações com a segurança que foram soterradas.
James ligou com notícias. O Ministério Público Federal estava oficialmente interessado, mas precisava de mais informações, principalmente sobre a manipulação do fundo de pensão. Precisamos de registros financeiros atualizados, disse ele. Sem eles, os advogados de Northmere alegarão que os problemas foram corrigidos depois que você saiu. Teresa estava correndo um risco enorme só de falar comigo. Pedir a ela para extrair mais documentos poderia colocá-la em perigo real. Foi quando meu telefone tocou, um número desconhecido. Patrick. A voz estava quase irreconhecível. Drew. Saí da cafeteria onde estava trabalhando, olhando ao redor instintivamente. Onde você está? Você está bem? Ouça com atenção. Suas palavras foram apressadas, assustadas. O contrato de Bentonville. Compare os documentos de certificação dos testes com os resultados reais. Estão colocando peças defeituosas em veículos militares. Drew, onde estão eles? Ameaçaram minha família. Disseram que cuidariam dos meus filhos. Sua voz falhou. Estou saindo da cidade, mas alguém precisa detê-los antes que alguém morra. A linha caiu. Contratos militares, peças defeituosas. Não se tratava mais apenas de dinheiro. Tratava-se de vidas. Liguei para James imediatamente, repassando as informações de Drew. Sua resposta foi imediata. Isso muda tudo. Estou chamando o Departamento de Defesa. Você pode vir ao meu escritório agora? 3 horas depois, sentei-me em uma sala de conferências com James e 2 investigadores do Departamento de Defesa com expressões severas. Expliquei tudo. A fraude financeira, a manipulação de documentos, o esgotamento do fundo de pensão e agora a corrupção nos contratos militares. Precisaremos de sua total cooperação. Um investigador disse que esta investigação se tornará muito visível muito rapidamente. Entendo que sua segurança pode estar comprometida. Podemos providenciar proteção. Balancei a cabeça. Tenho uma ideia melhor. Na manhã seguinte, liguei diretamente para Julia. Tenho pensado naquele pacote de rescisão, eu disse, mantendo a voz submissa, derrotada. Gostaria de discutir os termos. Sabe a decisão, ela respondeu, mal disfarçando a satisfação. Venha ao escritório amanhã, às 9 horas. Finalizaremos tudo. Na verdade, retruquei. Prefiro um lugar mais neutro. O Lakeside Hotel. Eles têm salas de reunião privativas. Ela hesitou, mas depois concordou. O que ela não sabia era que o Lakeside já estava lotado de agentes federais, salas com gravação e todas as entradas sob vigilância. A armadilha estava armada e Julia estava caindo nela. O quarto Magnolia do Lakeside Hotel parecia estranhamente silencioso enquanto Julia revisava a papelada que eu havia trazido. Seu advogado estava sentado ao lado dela, ocasionalmente sussurrando em seu ouvido. Parece que está tudo em ordem, disse ela finalmente, deslizando o acordo de confidencialidade sobre a mesa. Basta assinar aqui e podemos deixar essa situação lamentável para trás. Olhei para o documento. 12 páginas de linguagem jurídica elaboradas. Para me silenciar para sempre. Ao lado, estava o cheque de rescisão, 5 meses de salário por 19 anos. Antes de assinar, eu disse cuidadosamente, gostaria de esclarecer algo. Este acordo cobre todos os assuntos da empresa, correto? Incluindo as irregularidades do fundo de pensão e o contrato militar de Bentonville. O advogado se enrijeceu. O sorriso de Julia vacilou por um instante. Todos os assuntos da empresa, ela confirmou suavemente. Linguagem padrão. Assenti, peguei uma caneta e parei. Mais uma pergunta. Isso cobre minha obrigação de denunciar crimes federais que testemunhei? O que você está insinuando? O advogado se inclinou para a frente. Não estou insinuando nada. Levantei-me lentamente. Estou afirmando que já apresentei provas de fraude, peculato e risco criminal às autoridades federais, incluindo nossa conversa agora. Na que, a porta da sala de conferência se abriu. James entrou, ladeado por agentes do FBI e investigadores do Departamento de Defesa. Julia Stokes, uma das agentes, disse, temos um mandado para revistar todas as instalações da Northmere Dynamics e apreender registros financeiros relacionados a contratos governamentais. Seu rosto perdeu a cor quando James colocou uma pasta grossa sobre a mesa. Isso é apenas uma fração do que temos, disse ele calmamente. O resto está sendo apresentado a um grande júri neste momento. Julia se lançou para pegar o telefone, mas um agente a interceptou gentilmente.
Damon Elise e o CEO estão sendo detidos para interrogatório simultaneamente, explicou ele, juntamente com vários membros do conselho. Não fiquei para vê-los levar Julia embora. Minha parte estava feita. 6 meses após as prisões no Hotel Lakeside, eu estava na antiga fábrica de North Mary observando os trabalhadores na linha de montagem. As máquinas zumbiam no mesmo ritmo de décadas, mas todo o resto havia mudado. A empresa havia sido colocada em recuperação judicial durante a investigação. Quando a poeira baixou, uma coalizão de funcionários conseguiu comprar a divisão de manufatura com a ajuda de um fundo estadual de desenvolvimento econômico. Eles a renomearam para North Mary Legacy Manufacturing. Pediram-me para ajudar a configurar os novos sistemas financeiros, adequados, com transparência e responsabilidade em todos os níveis. Tudo feito por hoje, Sr. Greer. Kyle, o segurança que um dia me acompanhou até a saída, assentiu respeitosamente enquanto eu saía na recepção. Quase, respondi, devolvendo meu crachá de visitante. Lá fora, Eli esperava no carro. Como está a situação aí dentro? Perguntou ela enquanto eu me acomodava no banco do passageiro. Ótimo! Eles têm uma equipe sólida. Eles ficarão bem sem que eu fique olhando por cima dos ombros deles. Olhei para trás, para o prédio. Harold ficaria orgulhoso. Dirigimos em um silêncio confortável por um tempo. O noticiário havia coberto a história extensivamente. Executivos presos, acusações registradas, acordos de confissão de culpa negociados. Os fundos de pensão haviam sido parcialmente recuperados. Não tudo, mas o suficiente para que a maioria dos aposentados não perdesse suas casas. Julia e Damon aguardavam julgamento. O CEO havia se transformado em testemunha do Estado. A história havia sumido das manchetes, substituída por escândalos mais recentes. Algum arrependimento? Perguntou Eli enquanto estacionávamos em frente à minha casa. Pensei na pergunta cuidadosamente. Não, finalmente respondi. Não fiz isso por vingança. Fiz porque era o certo. Naquela noite, guardei meus arquivos sobre North Mary. Toda a história estava documentada, preservada, mas eu não precisava mais carregá-la comigo. Amanhã, eu começaria como consultor de ética financeira em meio período para uma associação de manufatura, ajudando outras empresas a configurar sistemas que dificultavam a manipulação dos livros contábeis pelos Júlios e Damons do mundo. Não é um capítulo final ruim para um contador de 59 anos que só queria que os números dissessem a verdade.